Muitíssimo boa noite, Paula. Ouço bem, você está me ouvindo bem agora? Estamos. Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao Ótimo. programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigado. Um abraço aí para o nosso querido Augusto Nunes, o Silvio Navarro e também a Ana Paula e a Fábio Barroso. Uma honra estar com vocês. Senador, eu começo perguntando, ontem a gente noticiou aqui no programa Oeste Sem Filtro que a bancada da oposição não ficou com nenhuma presidência das comissões permanentes no Senado. Inclusive, existe até a possibilidade que o STF seja acionado. Minha pergunta é, na sua avaliação, houve uma retaliação aos parlamentares que apoiaram Rogério Marinho na eleição à presidência da Casa, que acabou reelegendo Rodrigo Pacheco? Olha, Paula, é muito evidente que algo está fora do lugar ainda, né? As pessoas que se dizem democráticas, que se arvoram de serem os defensores da democracia, da pacificação, precisam mostrar que não é apenas discurso, é a prática. Houve uma disputa acirrada, sim. Isso faz parte da democracia. A população brasileira que está gostando de política levantou a bandeira do seu candidato, né? E isso parece que incomodou muito internamente essa casa. Eu estou falando com vocês aqui dessa sexta-feira, aqui no Senado Federal, e a gente percebe que existe um isolamento, né? Eu espero que o bom senso prevaleça, porque na última reunião de líderes ontem, o presidente recebeu a situação constrangedora que está acontecendo em quase 200 anos da Casa Revisora da República, que tem a obrigação de cumprir a Constituição brasileira, ela que precisa, o exemplo tem que vir de cima, né? E é constitucional, isso aí, isso é uma coisa que é cristalino na nossa Constituição, a proporcionalidade nas comissões e nas presidências das comissões e na mesa diretora, que ele já não foi observado, foi colocado lá quem é do grupo dominante aqui da casa, vamos dizer assim, e isso prejudica um trabalho que a oposição quer fazer com muita responsabilidade com o Brasil, né? Fazer debates, mas eu confesso que eu me sinto desrespeitado, sim, como senador, né? São 23 colegas que são da oposição, de 4 partidos, né? O Novo, o PL, o Republicanos e também o PP, e muitos deles estão incomodados com essa situação de segregação aqui dentro da Casa Revisora da República, quando nós já tivemos uma eleição que passou, ninguém quer mais briga, ninguém aguenta mais briga por política, a população não quer isso, quer que a gente trabalhe aqui de forma produtiva, com respeito, que é a regra da boa convivência. Quem pergunta agora é Fabiana Barroso. Boa noite, senador. É prazer revê-lo. Senador, a gente não tem como escapar desse assunto. Todo mundo está bem ansioso em relação à CPMI do 8 de janeiro. A gente sabe que precisa ter essa primeira sessão, né, do Congresso Nacional. O senhor acha, avaliando aí nos bastidores, que o PT terá condições de tirar mais assinaturas e que o Pacheco fará a leitura do relatório? Como que está o clima em relação a esse assunto? Olha, o que eu estou percebendo aqui, Fábio, e a honra é minha estar conversando com você, é como aquela canoa que parece que está um pouco afundada e a pessoa vai ter um buraco e vai tirando água. Quanto mais tira, mais água entra. Então, teve um movimento para se tirar assinaturas. No mesmo dia que 2 tiraram, 4 entraram, né? Aqui no Senado, até agora, graças a Deus, a gente não tem notícias de que senador estariam retirando suas assinaturas. Mas que o governo está atuando, está. Ele atuou, inclusive, aqui na eleição para a presidência do Senado, todo mundo viu, foi noticiado na grande imprensa, né? O que me preocupa é essa demora do presidente da Casa de marcar uma reunião do Congresso, né? Porque existe um clamor da sociedade que quer a verdade sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Quem errou, quero deixar claro, quem errou, nós, inclusive da oposição, estamos muito afinados que deve pagar com o rigor da lei, de forma exemplar, seja de direita, seja de esquerda, seja infiltrados. Quem por omissão também errou,
né? E aí tem aquele relatório da ABIN, que já foi divulgado também a exaustão, que 48 órgãos federais receberam dias antes a notificação de que o objetivo dos atos do dia 8 seriam para destruir fisicamente as instituições. Então, o governo Lula estava sabendo por que a guarda presidencial foi desmobilizada horas antes, por que a Força de Segurança Nacional não estava com seu efetivo máximo no dia 8, nem sequer estava de plantão. Então, tudo isso a gente vai esclarecer nessa CPMI. Precisa ler, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês, para se vier pegadinha depois, para a sociedade já ficar sabendo, é o seguinte, tem que ocorrer tanto na Câmara como no Senado, porque isso é legitimidade. Os vândalos entraram aqui, depredaram aqui o Senado e depredaram a Câmara, que fica a 100 e poucos metros daqui. Então, não adianta querer fazer uma CPI aqui dentro do Senado, porque aqui tem um controle maior do governo, né? Tem que ser uma CPMI mista. Então, eu espero que o STF não interfira, né? Eu estava vendo uma notícia de hoje com relação à lei das estatais, da flexibilização que o ministro Lewandowski, agora, depois desde 2016, que essa lei é uma lei que blinda as nossas estatais de politicagem, de uma série de outros interesses aí de corrupção, e a gente teve hoje uma decisão do ministro para flexibilizar. Quer dizer, se tiver que flexibilizar, que eu voto contra, e muitos aqui votam contra, até que são independentes ou de oposição, que nós façamos aqui o debate, e que não o STF pratique ativismo judicial de novo, e nesse caso para beneficiar, coincidentemente, o atual governo. Então, essa CPMI nós estamos cobrando todos os dias, falando no plenário do Senado Federal, tem colegas falando lá na Câmara dos Deputados, e esse clamor nas ruas cresce nos mercados, nas feiras, e a sociedade finalmente está participando, sempre de forma respeitosa, de forma ordeira, cobrando seus representantes por aquilo que é de interesse dela. Nós estamos conversando ao vivo com o senador Eduardo Girão. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Muito boa noite, senador. Um prazer, mais uma vez, conversar com o senhor, tê-lo aqui com a gente. O senhor estava falando da ABIN, né? A ABIN foi avisada de uma possível violência no 8 de janeiro. E agora, na verdade, são duas perguntas. A primeira é em relação à ABIN. Como o senhor vê a tentativa do governo de levar a ABIN, uma agência de inteligência, para dentro da Casa Civil? Essa é uma pergunta. E a outra não sei se o senhor acompanha muito a política americana, se o senhor pôde acompanhar agora que o Tucker Carlson ele divulgou um compilado, né? Ele aí fez uma varredura por mais de 40 mil horas de imagens do fatídico 6 de janeiro do Capitólio. E as imagens, senador, elas não batem muito com o que a imprensa e os democratas empurraram durante 2 anos. Inclusive, há pessoas presas até hoje por causa da narrativa de terrorista, de tentativa de destruir a República, sem o devido processo legal, e as imagens não batem com isso. Então, eu falo isso, senador, porque nós precisamos aprender com esse erro. Nós não podemos esperar 2 anos para que essas imagens sejam divulgadas. Mesmo antes da CPMI, é possível essas imagens aí em torno dos prédios que foram vandalizados, invadidos, é possível que vocês tenham algum tipo de acesso a essas imagens? Porque, senador, eu confesso, eu tenho medo que essas imagens elas possam significar exatamente o que as imagens aqui dos Estados Unidos mostraram e que pode haver algum tipo de dano a essas imagens antes que elas venham a público. Olha, Ana Paula, em primeiro lugar, o prazer é meu de estar aqui dialogando com você. A verdade, ela sempre prevalece, né? Teve aí o próprio governo Lula decretando o sigilo das imagens, né? E fica o que é que querem esconder da gente?
E a CPMI é o foro ideal para a gente fazer o que tem que ser feito aqui. Tem senador dizendo que ministro do STF reteve o celular dele na Polícia Federal, né? Que lei é essa que nós temos no Brasil hoje? O que é que está valendo? Tudo isso, a CPMI é o fórum adequado para que a gente possa buscar a verdade, né? Porque ela vai ter legitimidade. Na Câmara dos Deputados, o governo não tem tanta ascensão como tem aqui no Senado Federal, a gente percebe isso, né? E eu acho que está muito próximo. Não tem, eu vejo como até um checkmate ali de ter que ler, porque os requisitos foram cumpridos, né? As assinaturas a gente tem um número superior lá na Câmara e superior no Senado. Mesmo que se tire algumas, vai ficar muito feio, né? Vai ficar uma coisa, porque cada dia que passa, mais dúvidas nós temos. Eu, junto com um grupo de senadores de vários partidos, vários, nós fomos ao presídio da Papuda, né, no último dia 15, conversamos com eu fui de cela em cela, né? E alguns não puderam ficar até o final, mas eu fiz questão de conversar, de ouvir relatos estarrecedores, né? De pessoas que chegaram depois dos atos, que nem sequer estavam na Praça dos Três Poderes, no dia 8, e teve gente que chegou segunda-feira. Problema de acesso aos autos, os advogados estão reclamando. A questão também que é preocupante, de contato com a família, porque 97% dessas pessoas são de outros estados. Então, um contato mesmo que virtual. Nós tivemos, num grupo menor de senadores, depois dessa visita ao presídio, uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes. Foi uma reunião boa, amistosa, ele nos ouviu, né? Anotou, prometeu dar celeridade a isso, e nós vamos aguardar. Já temos boas notícias, ele esteve com a presidente do Supremo Tribunal no presídio, né? Foi um gesto importante, e a liberação já começou com mais agilidade. Hoje mesmo, foram 80 presos que saíram. Ontem, no Dia Internacional da Mulher, também já saíram mais anteontem. Então, nós estamos acompanhando aqui para dar celeridade, que a justiça prevaleça sobre toda essa situação. Pergunta agora é de Augusto Nunes. Senador, é um prazer, como sempre, conversar com o senhor. Eu queria saber o seguinte, as sessões do Senado têm ocorrido normalmente, e por que ele ainda não leu, o Rodrigo Pacheco não leu? É preciso algum rito especial ou basta pegar-lhe o requerimento e ler? Ele não fez isso ainda sob que alegação? Você foi no ponto. Também cumprimentar você, né? Sempre aprendo muito com o trabalho de todos vocês aí, comandados por você, Augusto Nunes. O Oeste Sem Filtro tem feito um trabalho que tem repercutido muito, inclusive aqui dentro da Casa, do Senado. Olha, a leitura precisa ser feita numa sessão do Congresso. O senador Rodrigo Pacheco é o presidente não apenas do Senado, é o presidente do Congresso Nacional. Então, já tem, a boa notícia qual é? É que já tem vetos presidenciais, né, que já estão começando a trancar a pauta. Então, o tempo está terminando, não tem como demorar muito, como procrastinar, e nós estamos cobrando o presidente Rodrigo Pacheco, aqui no Senado, porque não teve sessão ainda no Congresso, que ele agilize a pauta, agilize o agendamento dessa sessão do Congresso, que aí sim, ele lendo a CPMI, o requerimento do deputado cearense, inclusive da minha terra, André Fernandes, que vai ser instalado imediatamente. E aí é uma coisa automática, e a gente espera que isso ocorra o mais rápido possível para que tudo que esteja escondido, que esteja na penumbra, venha à luz e que o Brasil possa realmente entender o que é que aconteceu.
Nós estamos conversando ao vivo com o senador Eduardo Girão. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Senador, boa noite. Sempre um prazer conversar com o senhor. Veja, senador, primeiro ouvia o senhor dizer sobre as comissões, né? E pensei, onde é que está o artigo 58 da Constituição, 59 do Regimento Interno do Senado, que determina a proporcionalidade na distribuição de comissões? E aí o senhor mesmo já respondeu, disse que eles já não fizeram isso com a mesa diretora, ou seja, temos aí uma legislatura para entrar para a história em páginas não muito boas. Sobre as comissões, senador, também ouvi hoje de um parlamentar que um dos argumentos seria que duas comissões sobre o mesmo tema não poderiam funcionar, mesmo sendo CPMI e a outra CPI, uma no Senado e outra mista. E aí é importante lembrar também que em 2005, na época do Mensalão, duas comissões funcionaram paralelamente sobre o mesmo tema. A dos Correios, que investigou de verdade, e a do Mensalão, que virou, na verdade, um grande teatro para a mídia. Agora, senador, a minha pergunta é a seguinte: até que ponto o senhor acha que essa CPMI pode ser judicializada, mas não para começar a funcionar, como muita gente pode imaginar? Esse é o caminho que a oposição sempre busca, a oposição ao governo Bolsonaro no passado, não a atual, mas para que a CPI não funcione, tentar embargá-la, até porque há ministros do Supremo Tribunal Federal que talvez não tenham tanto interesse no funcionamento dela. Pois é, Silvio, vai ser, assim, uma inversão de valores daquelas históricas que vai cair a máscara, né? Porque em 2021, vocês lembram, né? Da CPI da Covid, da CPI da pandemia. Então, o Supremo mandou abrir, disse que era um direito da minoria, né? Agora, ele não iria deixar abrir, é um negócio que, por isso que eu te digo, é um pouco de xeque-mate. Qual é o malabarismo que vão ter que fazer para não deixar isso acontecer? Eu acho que não tem jeito, tem que acontecer, gente. Né? É aquela coisa, o que está oculto precisa ser revelado. Né? E voltando para a questão das comissões aqui do Senado, que ainda existe uma luz no fim do túnel para que o bom senso possa prevalecer, tem uma passagem que é bíblica, né? Na verdade, duas. Uma, os humilhados serão exaltados, né? Porque o que está acontecendo aqui é que o grupo de oposição, né, está sendo colocado de escanteio, de uma forma assim totalmente absurda, né? Nunca aconteceu isso. E tem outra passagem também que eu gosto muito, que coloca essa é forte, porque eu vejo que tem uma familiaridade muito grande, que diz o seguinte: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, assim, o Senado Federal é a casa revisora da República, né? Então, aqui não é um colegial, olha os senadores aqui, cabelo branco, a maioria aqui é cabelo branco, já teve governador, já teve senador não sei quantas vezes, já teve ministros aqui, ex-presidentes da República, né? Então, quer dizer, a gente não é para estar nessas briguinhas, isso já passou. E outra coisa, o presidente do Senado, ele fez, durante o seu discurso de posse, 5 menções à pacificação. Eu vou ler apenas uma delas aqui, que ele coloca o seguinte: pacificação é buscar cooperação. Pacificação é lutar pela verdade. Pacificação é abandonar o discurso de nós contra eles e entender que o Brasil é imenso e diverso, mas o Brasil é um só. Então, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eu sou testemunha disso, em alguns momentos, né, e a gente tem que fazer justiça, que o clima estava quente, pegando fogo,
e realmente não seria boa aquele momento para o Brasil, em situações específicas, que já estava uma situação de muita peleja, ele acalmou. Ele fez o papel de conciliação, né? Mas nesse momento ele é o líder maior da casa e eu acredito que a gente possa ter aí um equilíbrio para que haja a regra da boa convivência seja respeitada aqui, que é o respeito a todos os senadores, porque não tem aqui senador de primeira classe, senador de segunda classe, senador de terceira classe. Todos somos iguais e representamos nossos estados e nossas populações. Senador, quero registrar aqui que mais de 49 mil pessoas nos acompanham ao vivo aqui no programa Oeste Sem Filtro. Nós conversamos com o senador Eduardo Girão. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, senador, prestar todos os esclarecimentos. Obrigado, Paula. Obrigado a todos vocês aí. Como cidadão, eu agradeço por ser uma voz independente, que ouve os dois lados e que no momento de caçar da liberdade de expressão, vocês são um frescor de esperança para todos os brasileiros. Deus abençoe vocês. Muita paz. Agora, 18 horas e 48 minutos, a gente tem um recado do nosso parceiro para você. Fique com a gente que a gente volta rapidinho. Meu amigo, minha amiga, você que está com problema de visão, sente sua vista cansada, visão turva, tem problema de catarata ou glaucoma? Esse recado vai para você. Acaba de chegar ao Brasil o Lírios Vision, um suplemento natural que vai melhorar sua capacidade de enxergar. Ele tem luteína, zeaxantina e mais vitaminas e minerais que vão cuidar da saúde da sua visão. Ale,